O Santos treinou contra o Velo Clube na Vila Belmiro, 6-0 com muita tranquilidade. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, retorno de Neymar, Gabigol e principalmente William Arão. E você vem com a gente para essa análise. Eu sou o Lucas Santos e você está no canal do Portal Costa Norte. O jogo começou e terminou de formas muito diferentes, e você que é torcedor sabe do que eu tô falando. A torcida fez protestos muito fortes contra o Marcelo Teixeira e contra o Alexandre Matos, e mesmo com essa vitória de 6-0, o torcedor não pode se deixar levar pela felicidade momentânea e esquecer de protestar. O papel da torcida ainda tem que ser de protesto, porque essa ainda é uma diretoria que erra muito. E essa vitória de 6-0 pode dar uma tranquilidade para a diretoria que não deveria ter. E foram protestos muito inteligentes da torcida. A torcida colocou ali imagens do Marcelo Teixeira e do Alexandre Matos em manequins, colocou cones com fotos de jogadores que atualmente são muito contestados, como o Mike, por exemplo, é o principal símbolo. Criou também uma espécie de feira ali, anunciando jogadores da base que foram vendidos a preços muito baixos, como o Lucas Meirelles, o Souza, o JP Sherman. De forma geral, os protestos da torcida foram muito inteligentes. E você que torce para outro clube, nesse momento pode olhar para o Santista e entender que esse entusiasmo não faz sentido. E aí eu trago duas visões, duas formas diferentes de analisar essa vitória do Santos. Uma seria porque o Velo Clube é realmente um time muito fraco e por isso o Santos ganhou com tanta facilidade, ou porque o Santos realmente teve avanços nessa partida. Eu prefiro acreditar nessa segunda opção. E eu tenho motivos muito simples para isso. Ainda ontem, o São Paulo enfrentou a Ponte Preta e teve muita dificuldade para ganhar. Precisou contar ali com seus principais jogadores, principalmente com o Calleri, e ganhou com 2-1 sofrido. O São Paulo sofreu contra a Ponte Preta, que foi o primeiro time a ser rebaixado. A Ponte Preta foi rebaixada algumas rodadas atrás já. O Palmeiras enfrentou o Guarani e não conseguiu vencer, empatou em 1-1. Ou seja, na mesma rodada, o Santos viu os seus rivais que hoje são mais fortes, Palmeiras, São Paulo, com dificuldade para ganhar de times mais fracos que o Velo Clube. Eles não conseguiram fazer o que o Santos fez na Vila Belmiro. Então, existe algo a se comemorar nessa vitória do Santos. E muito dessa evolução passa pelo jogo aéreo. O Santos não conseguia impor perigo aos seus adversários pelo jogo aéreo e toda a bola na área do Santos cruzada era um pandemônio. O Santos não sofreu ontem contra o Velo Clube em bola aérea, exceto em um lance do começo do primeiro tempo em que o Gabriel Brazão fez uma das únicas defesas, uma das únicas participações dele no jogo, inclusive vi um comentário na rede social do Santos dizendo: nossa, que alívio perceber que a gente só ouviu o nome do Brazão na transmissão uma vez. E isso é um fato que passa muito pelo jogo aéreo. Ofensivamente, o Santos foi muito bem em jogada aérea, principalmente no primeiro tempo. O Santos fecha a primeira etapa com 3-0 em gols de jogada aérea. Então eu senti uma evolução real do Santos ontem, muito além da incapacidade do Velo Clube, que inclusive foi rebaixado ontem, mas a melhora do Santos no jogo aéreo e principalmente o retorno de um trio que faz muita diferença no Santos. O Neymar é óbvio, o Gabigol jogou muito bem ontem com 2 gols e uma assistência, belíssimo cruzamento, e principalmente o William Arão. E ontem o campo explicou por que o torcedor tinha tanto desespero pela volta do Arão. O Arão faz muita diferença nesse meio de campo. E hoje a dupla tem que ser William Arão e Gabriel Bom Tempo. Bom Tempo também foi muito bem ontem. Enquanto não chegam reforços, a dupla ideal é essa. Por falar em reforços, o Santos espera nessa segunda-feira, às 9 da noite, a chegada do volante Christian Oliva, do Nacional do Uruguai, volante de 29 anos, que chega talvez até para ser titular nesse meio de campo do Santos. Então, com todo esse contexto, o Santos vê o seu setor mais deficitário na temporada, que era o meio de campo, sendo melhorado pouco a pouco. O Santos ainda tentou o José Aldo do Mirassol, não conseguiu, muito porque o jogador deu passos atrás, ficou muito tempo analisando se seria a melhor decisão para a carreira dele. Inclusive, foi atrás de pessoas que conviviam com o Guilherme para entender o porquê que o Guilherme sofreu tanto aqui, e o Santos entendeu que não gostaria de um jogador assim no elenco. Também tentou o zagueiro Marco de César do Racing, também não conseguiu, muito provavelmente ele já não vem mais, ficou muito distante. O Racing pediu valores que o Santos entendeu que não conseguia alcançar. As tratativas ainda não se encerraram totalmente, mas o de César está muito longe. Como principais lances do jogo, o Santos teve o gol do Gabriel Menino, que, assim, eu acho muito tranquilo dizer que até hoje, dia 16 de fevereiro de 2026, o gol mais bonito do futebol brasileiro até aqui. Uma paulada de fora da área, no ângulo, não deu chance nenhuma pro goleiro. Ainda teve o gol do Gabigol, que foi um belo gol também, batida de fora da área. Também foi muito bem o Gabigol no jogo inteiro. Um detalhe interessante da gente observar é que o Santos entrou nessa partida com reais possibilidades de não se classificar mesmo ganhando. Então,
o Santos precisou contar com resultados de adversários, principalmente com um gol do Capivariano no final da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, com um a menos. Aos 97 minutos, o Capivariano fez um gol que mudou a trajetória do Santos, porque até então o Santos estava se classificando, mas enfrentaria o Palmeiras. Com esse gol do Capivariano, o Santos agora enfrenta o Novo Horizontino. É importante a gente citar essa mudança de confronto, porque caso o Santos enfrentasse o Palmeiras, seria muito provável que o Neymar não jogasse. Pelo fato do Palmeiras ter feito mais pontos do que o Santos nessa primeira fase do Paulista, o mando de campo seria do Palmeiras. Então, muito provavelmente esse jogo seria no Allianz Parque. No gramado sintético, o Neymar não joga. E aí a gente não precisa nem discutir o porquê que isso seria uma perda para o Santos. Por falar em Neymar, o camisa 10 do Santos agora tem poucos jogos para convencer o Ancelotti de que merece estar nessa convocação de março. É muito pouco provável que ele já saia nessa lista. Se ele realmente começar a desempenhar um futebol melhor, aquele futebol que a gente sabe que o Neymar pode desempenhar, o mais provável é que ele seja na convocação de maio. Essa está muito em cima. Torcedor, é isso. Convido você a deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e continuar cobrando essa diretoria, principalmente porque ainda falta muita coisa. Essa vitória não pode tampar os olhos do torcedor do Santos. Para você que quer acompanhar mais notícias do Alvinegro Praiano, também recomendo a seguir o Portal Costa Norte em todas as redes sociais e acessar costanorte.com.br. Até mais!